Olá, amados irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Amém, a paz. Vamos estar adorando ao Senhor enquanto os irmãos vão chegando, para estarmos juntos adorando ao Senhor. Vamos fazer uma oração, vamos cantar um louvor. E hoje eu vou deixar o Ministério da Palavra com a esposa, com a missionária Kátia. Amém? Vamos estar em oração nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nesta noite, estamos reunidos na Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que na Tua presença há fartura de alegria. Que o Senhor possa, nesse momento, mover os céus, mover a terra em meu favor, em nosso favor, em favor daqueles, Senhor, que estão a buscar a Tua face. Estamos aí, ó Deus, nesse propósito das lives, de orações, de palavras, até mesmo louvores temos entoados a Ti nessas lives. E eu sei, Senhor, que cada culto, porque é um culto que tem sido prestado ao Senhor, o Senhor tem recebido. E que o Senhor nesse momento possa agir, Senhor, em cada vida que nesse momento entra nessa live, que esteja no alcance da nossa voz. Eu sei que ficará gravado, posteriormente outras pessoas também ouvirão e serão beneficiadas. Que a Tua poderosa mão, Senhor, que a Tua poderosa mão se estenda e anule, Senhor, toda e quaisquer espécies de maldições, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores, o Senhor já levou sobre si as nossas ansiedades, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor tem levado sobre si todo o nosso mal. Ah, Senhor, o Senhor já levou sobre si, e nesse momento que o Senhor possa revestir as nossas vidas, nos abençoar a cada dia, em meio a essas demandas tão difíceis que têm se apresentado diante de nós. Mas eu sei, como disse o apóstolo Paulo, ministrando à igreja do Senhor, que estava beneficiando o Teu Filho, o ministério do Teu Filho. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Sim, Senhor, eu quero declarar nesse momento de oração que a minha necessidade, que a necessidade da minha família, que as nossas necessidades, elas serão supridas em glória. Porque, ó Deus querido, Tu ages e reage em meu favor, ao nosso favor, para o louvor do Teu nome. Pai amado, Pai eterno, que cada clamor que está sendo apresentado agora seja, Senhor amado, realmente recebido por Ti cada clamor. Sim, que possa, Senhor, romper os céus. Que possa, Senhor amado, romper os céus. E que o Senhor possa realizar milagres para o louvor do Teu nome, Senhor. Sim, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com o louvor da harpa cristã. O louvor da harpa cristã é o louvor de número 61. Amém? Deus tomará conta de ti. A voz está muito boa para cantar, não. Mas eu tenho certeza que quando adoramos ao Senhor, quando é de coração, o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Deus tomará conta de ti. Pode deixar, Silvana. Passando aí por um momento difícil, junto com seus familiares, que o Senhor possa trazer consolo, conforto ao teu coração, conforto a cada um dos seus entes queridos, que eu tenho certeza que o Senhor está sustentando nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti.
Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo fiel condutor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Que eu e você permaneçamos louvando ao Senhor nesse tempo, nesse momento tão crucial nas nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, sabendo que em todo tempo Deus toma conta de mim. Em todo tempo Deus toma conta de você. Em todo tempo Deus toma conta do meu lar, do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos. E por que não dizer, o Senhor tem cuidado daqueles que nós temos clamado, porque Ele é o guarda fiel do seu povo. Aleluia. Amém? Vou passar a palavra para minha esposa agora, que vai ministrar uma oração, vai fazer aquilo que o Senhor direcionar a sua vida nesse momento. Deus abençoe vocês. Amém. Bem, queridos, glória a Deus. Estamos aqui novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Ele é o nosso fiel pastor, Ele é que zela pela sua vida e pela minha vida. Damos graças ao Senhor por isso, pelo cuidado e pelo zelo de Deus. Quero deixar também a palavra com os irmãos. Ontem nós pregamos ali na igreja, falamos sobre Davi e Golias, mais uma vez uma palavra sobre Davi e Golias, e falamos sobre afronta. E continuando nessa situação que nós vemos da afronta, deixa eu ajeitar aqui, de afronta que nós vimos, lá em 2 Reis, se você puder abrir aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, nós sabemos que o povo de Israel é denominado povo do Senhor, povo de Deus. E quando Deus levantou o povo de Israel, era uma só nação, um só povo, com 12 tribos. Chegou um seu tempo em que o povo pediu a Deus que tivesse um rei também. Lá em Samuel você vai achar isso. E passando o seu tempo, Deus aceitou a proposta do povo e levantou o rei Saul. Depois de Saul veio Davi, e assim foi Salomão também, filho de Davi. Só que depois de Salomão, por causa de falhas e erro do povo, deu o povo uma divisão do reino. E após Salomão, Roboão ficou com uma parte, Jeroboão com outra. Ficou 10 tribos para um lado e 2 tribos para outro lado, separando. E se criou, Deus permitiu que se criasse o reino de Israel e o reino de Judá. E é baseado nisso que chegamos no 2 Reis, onde o rei Ezequias,
ele está reinando sobre as duas tribos, que era Benjamim e Judá, as duas tribos ali, mas também a meia parte de Manassés, estava ali reinando sobre a tribo de Judá. Porque nesse tempo, já, quando Oséias era rei ali em Israel, as outras tribos eram denominadas a parte de Israel, a nação de Israel, separada, houve a divisão do reino. Oséias reinava ali em Israel, e Ezequias, no terceiro ano de Oséias, ele passou a reinar em Judá. E naquele tempo, o rei da Assíria, ele estava dominando todas as partes do tempo da época ali, e ele guerreava e dominava e ganhava as guerras naquele tempo. Só para ter um pano de fundo para você entender o que eu quero trazer, que Deus trouxe assim ao meu coração para nós. E o rei da Assíria, o reino da Assíria, estava guerreando e dominando sobre todos os reinos. Não havia um reino que subsistia de pé diante do rei da Assíria. E dentro desse contexto, também veio o rei da Assíria, foi para Oséias, o rei de Oséias ali, cercou Samaria, o rei de Israel, Oséias, cercou Samaria, e por 3 anos, o rei da Assíria, toda a Assíria cercou Samaria. No reinado, quando Oséias já estava com o 9º ano de ser reinado, o rei da Assíria tomou Samaria. Nesse tempo, Oséias já estava basicamente no seu 6º ano de reinado, quando Samaria foi tomada. Só que em Judá isso ainda não tinha acontecido. E Deus permitiu que o reino de Israel fosse tomado porque eles se desviaram da presença do Senhor. Deus falou: quando vocês entrarem nas terras, servir ao Senhor, continuar servindo a Deus. E Israel pecou diante de Deus. Começou a adorar a Deus, começou a ter práticas nas suas vidas que eram abomináveis diante de Deus. Queridos, quantas das vezes isso acontece conosco, nas nossas vidas? Abrimos mão do que cremos, abrimos mão do que confiamos, e nos afastamos daquilo que Deus nos orienta e nos ensina. E isso se chama pecado. Pecado se chama errar o alvo, e nós pecamos diante de Deus. Quando entramos na idolatria, quando entramos na mentira, quando temos uma falta de caráter, abandonamos a santidade e a prática de oração e da comunhão com o nosso Deus. Porque o comungar, o andar com Deus, estar em harmonia com Deus, nos leva a ter um compromisso com Deus e nos afasta do pecado. Porque a Bíblia diz que à medida em que eu estou me aliando e me permitindo estar, a Bíblia diz que eu me afasto de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Isso aconteceu no reino de Israel. E Deus permitiu que o rei da Assíria tomasse Samaria e tirou o povo de Samaria e colocou outros povos lá, e houve mistura no reino de Israel. Só que em Judá isso ainda não tinha acontecido. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. Abra aí, capítulo 18, diz assim: e sucedeu, versículo 1, e sucedeu que no ano 3º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E diz o versículo 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. E ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Parando aí no versículo 4, quer dizer que Ezequias, ele começou a servir ao Senhor. E na sequência, que eu não vou ler tudo, o texto fala que não teve um rei semelhante a Ezequias, conforme ele andou no caminho do Senhor. Depois dele não teve. Porque ele pôs no seu coração em servir a Deus de todo o seu coração. E ele foi um bom rei. O texto da Bíblia fala isso. Porquanto ele obedecia a voz do Senhor, tudo quanto Deus havia ordenado, ele obedecia, ele temia a Deus, ele fazia. Mas, porém, querido, chegou um tempo que, nessa época já, Senaqueribe era o rei da Síria. Anos já haviam se passado.
E hoje Senaqueribe reinava sobre a Síria. E no versículo 13 diz assim: e no ano 14º de Ezequias, Ezequias já estava reinando há 14 anos, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade forte de Judá e as tomou. Nesse tempo, infelizmente, Judá já não estava mais andando no caminho do Senhor devidamente, e permitiu Deus que algumas cidades de Judá fossem tomadas. Então Ezequias, rei de Judá, Ezequias nesse tempo, o que ele fez? Ele tinha parado, como eles serviam ao rei da Síria, eles pagavam impostos. Ezequias tinha parado de pagar impostos, porque ele não aceitava o domínio do rei da Síria. Só que aí, como houve essa invasão da Síria em algumas cidades de Judá, ele disse: olha, pequei contra você, pode mandar o imposto que você quiser, que a gente vai pagar. E o rei da Síria aí, já no versículo 15, ele diz assim, que ele no versículo 14, ele pedindo, retira de mim. E o rei da Síria cobrou ao rei de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O que Ezequias fez? Não tinha isso de mão. Ele foi lá e tirou dos tesouros da casa de Deus. Ele tirou daquilo que era de Deus. Ezequias, infelizmente, negociou aquilo que era de Deus. Queridos, quantas das vezes, amados, eu e você negociamos o que Deus nos deu de meio ao aperto, ao meio às situações que estamos vivendo, como nós estamos vivendo hoje, essa situação de aperto. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus te deu, aquilo que é de Deus na sua vida. O seu compromisso, a sua aliança, não negocie a tua santidade, o teu caráter, não negocie. Viver uma vida de integridade com Deus. Quantos têm aberto mão por causa de uma necessidade aqui, outra necessidade ali? Abre mão. Eu vivi um caso de um amigo conhecido meu mesmo, que ele estava numa situação precária, desempregado, e trabalhando num lugar, depois começou a trabalhar, e esse patrão dele, vendo que ele era muito qualificado, quis negociar com ele que ele fizesse notas frias, para que ele pudesse ganhar mais, oferecer quilômetros para ele, de qualidade da época, isso já tem um tempo, mas ele tinha que emitir notas frias. E eu iria ter um salário muito aumentado. O salário dele era baixo. E ele negou. E ele disse: eu prefiro viver com salário baixo do que negociar minha fidelidade com Deus. Queridos, diante das circunstâncias, das adversidades da vida, não negocie. Infelizmente, Ezequias tomou essa atitude e acabou negociando. Tirou os tesouros da casa de Deus e deu a Senaqueribe. Só que não adiantou nada. Senaqueribe continuou tentando invadir, ajudar. E ele começou a insistir. Você vai saber aonde eu quero chegar com tudo isso, contando essa história, porque de repente você não leu ainda, em 2 Reis. E ele enviou alguns homens para ir lá e dizer a Ezequias, no versículo 19, diz assim: e Rabi Massaque lhe disse: ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que você confia? Porque Ezequias não queria ceder e entregar toda a Judá para ele. Ainda que ele tivesse tirado os tesouros da casa do Senhor para entregar ao rei da Síria, para pagar os impostos, ele não queria entregar a cidade. E ele disse: você está confiando em quem? Que confiança é essa que você está tendo? No Egito, porque eles têm carro, porque eles têm cavaleiros? O Egito é uma cana quebrada. O Egito, eu consegui vencer quantos outros eu venci? E eles começaram a falar de tantos outros reinos que ele venceu, e nenhum pôde se subsistir diante da Assíria. E ele disse: você não vai ser diferente. Olha, ele diz aqui: Judá não vai se susteia, não vai se suportar diante de mim, o meu exército. E ele começou a falar na continuação, não vou ler tudo, mas eu quero falar para você. Ele começou a dizer: olha, você não tem exército para me aguentar. Cadê? Olha, eu te dou uns cavalos, você tem cavaleiros para isso? Ele colocou aqui, mas ele também não tinha. E começou a afrontar
Aí olha, de novamente a afronta. Começou a afrontar, Ezequias começou a afrontar o exército do Senhor ali, que estava servindo o Senhor. Ele confia em quem? Ele está confiando no Egito? Está confiando em quem? Está confiando em quem? No Senhor, seu Deus? E ele começou a afrontar a Deus também. Ele cometeu o erro, Senaqueribe cometeu o erro de afrontar a Deus, dizendo: em quem você está confiando? No seu Deus? Provavelmente ele tinha ouvido algumas das profecias que Jerusalém havia pecado, havia errado, e Deus se levantaria contra ela. E ele disse: olha, eu estou mamando do Senhor para ir disciplinar a Jerusalém. Mas não era isso. Não era isso. Ele vinha com toda a arrogância dele, afrontando a Ezequias e afrontando o exército do Senhor. Nesse tempo, ele continuando a afrontar. Ele começou: quem é você? Não houve alguma nação, porventura, que aguentou? Continuando, vieram os homens, e ele começou mandando os seus homens falarem a Sébia. Aí foi lá Ilquias, o escrivão. Deixa eu voltar aqui, porque eu não quero ler tudo para não demorar. Ele é aqui, filho de Ilquias, que era o mordomo de Ezequias, Sebna, que era o escrivão, e Joá, filho do chanceler Asaf, de Ezequias, ouviram lá o que os enviados da Síria falaram. E eles começaram a falar na língua dos judeus. Na língua ali dos judeus. Ele falou: não, fala assírio pra gente, pro povo não desfalecer. Aí ele falou assim: mas quem disse, no versículo 27, diz assim: porventura mandou-me meu Senhor a só falar ao Senhor e a ti, para falar essas palavras? E não ante aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Gente, o rei da Síria, ele estava afrontando tanto que ele diz: olha, eu vou acabar com vocês, de maneira que vocês vão comer seu próprio esterco e beber da sua própria urina, de tão terrível que vai ser, de tanto medo, de tanto terror que eu vou colocar diante de vocês. E tudo isso ele foi falando, e esses homens de Ezequias foram lá, apresentaram a ele, falou: isso tudo falaram os enviados da Síria para nós. Foi quando no capítulo 19, Ezequias se levanta, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. O que o rei fez, queridos? Ele se prostrou diante de Deus em oração, se colocou, se humilhou diante de Deus. Queridos, nesse tempo que estamos vivendo, é tempo de nos humilharmos, é tempo de nós apresentarmos ao Senhor as nossas causas, as afrontas, como estava falando ontem ali na igreja. Quantas afrontas têm se levantado na sua vida e na minha? Quantos Satanás tem usado para nos afrontar, para zombar de nós, do nosso servir ao Senhor, de crentes que somos, no trabalho, quantas vezes onde andamos, quantas vezes as pessoas falam conosco da dor de servir ao Senhor e da zombaria que é. Nesse tempo agora, quantos zombaram de nosso Deus, ridicularizaram o nosso Jesus, zombaram dele. E hoje, quantos têm se levantado para buscar a ele? Que você e eu façamos como fez Ezequias, buscar ao Senhor, porque essa praga que está no nosso meio, ela não vai perdurar. E eu vou falar isso mais adiante sobre isso. Essa praga, ela não vai perdurar, porque o rei da Síria veio para afrontar. E já falando, a Ezequias foi lá e falou: procurem a Isaías, o profeta do Senhor. Eles foram procurar Isaías e falaram de toda a situação que estava acontecendo. Depois também, o rei da Síria, continuando a sua afronta, enviou cartas a Ezequias. E Ezequias, falando dessa zombaria, apresentou a cartas ao Senhor. Lá no versículo 19, capítulo 19, versículo 14, diz assim: recebendo, pois, Ezequias a cartas da mão dos mensageiros, lendo-as, subiu na casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, e todos os reinos da terra que tu fizeste céu e terra. E ele continua glorificando o nome do Senhor, e no versículo 18, ele diz assim: e lançaram os deuses no fogo, porque assim como o rei da Síria tinha dito, que não teve quem assistesse diante dele.
Não teve Deus nenhum que se susteve. E Ezequias ora ao Senhor dizendo, verdade, ele lançou os deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra feita de mãos, madeira e pedra. Por isso foram destruídos. No versículo 19 do capítulo 19, ele diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, sei servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Meu Deus! Ezequias falou, Senhor, eles não eram deuses. Aqueles povos não serviam a Deus, serviam a deuses de pedra, de madeira, de bronze. Mas mostre, Senhor, nos livra da mão do rei da Síria e mostre que há Deus em Judá, que só tu és Deus. Queridos, Deus fez algo tremendo. Deus levantou o profeta Isaías dando uma resposta, dizendo, olha só, eu tenho ouvido a sua voz na continuação do capítulo 19, e diz que ouviu a afronta do rei da Síria. Amados, queridos ouvintes, meus irmãos queridos, apresente ao Senhor a sua afronta. Apresente ao Senhor as suas causas. Talvez você diga, Kátia, eu não estou sendo afrontada, mas é uma dor na minha alma. A minha alma dói tanto. É uma dor tão profunda. E você às vezes nem sabe a razão por que você está desse jeito. Por que você está tão dolorido. Por que a sua mente está tão atribulada. Por que o seu coração está tão sofrido. Ou talvez você saiba a causa. Apresente ao Senhor. Coloque diante de Deus. Talvez você não saiba orar. Eu costumo ensinar aos meus alunos da Escola Bíblica Dominical. Há muitos anos ensino isso. Tem dificuldade de orar, mas você é boa de escrever? Escreve. Pegue uma caneta, pegue um papel, comece a escrever uma carta para Deus. Fale com Ele as suas afrontas, aquilo que tem te afrontado, a sua dor que te afronta. Quem sabe é uma tristeza de uma perda de um familiar. Alguém que você perdeu há muitos anos e essa dor não cessa. Queridos, essa dor precisa cessar. Não é esquecer. Você não vai esquecer do seu ente querido, mas essa dor ela tem que ter fim. Há um tempo para tudo. O luto precisa ser passado. É claro que vai lembrar do seu amado, do seu querido sempre. A saudade virá sempre. Mas essa dor ela não pode mais dominar a tua vida. Nem sei, não estava planejado de falar sobre isso. Essa dor não pode perdurar na sua vida. Coloque diante de Deus a sua causa. É assim que nós fazemos. Apresentamos ao Senhor a nossa causa. Colocamos diante de Deus as nossas necessidades. E o rei Ezequias nos ensina muito. Nos ensina muito. Ele fez enquanto rei, ele tirou o tesouro da casa de Deus. Ele até fez. Mas o inimigo, ele não está satisfeito. A Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele, se puder, vai tirar tudo que você tem. Ele vai fazer o que ele puder para acabar com a tua vida. Mas apresente a sua causa ao Deus verdadeiro, ao único Deus, que enviou Jesus para te dar vida e me dar vida. Porque em João 10,10 diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida em abundância. Mas, Kátia, isso, aquilo, quem sabe eu estou em pecado ou pequei, Deus não vai me perdoar. A Bíblia diz, confessa o teu pecado, se arrependa, que Ele sim pode perdoar. Precisamos entender que há perdão em Deus. E Ezequias entendeu isso quando ele pegou as cartas e apresentou ao Senhor. As cartas que o rei da Síria tinha enviado, afrontando e dizendo, sabe o que? Olha só, você não vai conseguir subsistir. Você não vai me aguentar. O que eu fiz com o rei fulano, o rei ciclano, ele foi citando nomes de reis que ele destruiu, que ele tomou. Só que Deus se levantou em favor do seu filho. Queridos, Deus se levanta em seu favor. Deus se move, Deus se movimenta. A Bíblia diz no Salmo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Mateus também fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas Deus vai te acrescentar. Deus vai lhe acrescentar vitória. Deus vai acrescentar satisfação de vida, do viver. Toma isso para a tua vida e busque essa palavra do Senhor. Como o rei Ezequias, e o Senhor foi e falou
E na sequência do capítulo 19, eu gostaria muito que depois você lesse em casa essa explicaçãozinha que eu estou dando, vai te ajudar. E Deus vem falando que Deus levanta uma palavra contra Senaqueribe. E fala para Senaqueribe, no versículo 27 do capítulo 19, Deus fala assim, ó. Ele fala algumas outras coisas, mas eu ressaltei algumas coisas para nós não demorarmos muito. No versículo 27 diz assim: porém, sobre Senaqueribe, porém o teu assentar e o seu sair e o teu entrar, eu sei, e sei o teu furor contra mim. Ele falando, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Queridos, fala uma coisa para mim e você, profeta Isaías, no livro de Isaías que está escrito na Bíblia. Fala que a mão do Senhor não está encolhida, e seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir. O que Isaías está dizendo? Se não me falha a memória, Isaías capítulo 59. Que a mão do Senhor está estendida para abençoar a tua vida, para abençoar a sua causa, para trazer cura, para trazer livramento, para trazer sossego. Deus tem trazido ao meu coração nas lives. Essa é a terceira vez que eu estou falando. Online. Essa é a terceira. E todas as vezes, não estava escrito nas minhas pautas. É que Deus quer trazer sossego. É aquietar o seu coração. Porque Ele está agindo. E vem aqui, Deus continua falando para Senaqueribe. Por causa do teu furor, no versículo 28. E contra mim, por causa da tua revolta, subiu os meus ouvidos. Porquanto porei meu anzol no seu nariz. E um seu anzol no seu nariz. E um freio nos teus beiços. E te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Meu Deus! Deus é tremendo! Deus falou, Senaqueribe, eu vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Diz o louvor, se não me engano, Léa Mendonça que canta? Não. Diante do trono canta esse louvor. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar de onde veio. Queridos, dê a de Deus e profetiza sobre seu problema, que ele vai voltar de onde veio. Eu tenho profetizado sobre esse vírus corona, sobre o Covid-19, que do mesmo jeito, essa profecia já foi lançada, de que do jeito que ele vem, ele vai sumir, ele vai desaparecer, ele vai embora, porque a nossa vida vai voltar ao normal. E eu tenho declarado de que 2020 não vai ser conhecido como o ano do coronavírus, como o ano da praga, não vai. 2020 vai ser conhecido como o tempo de vitória do Senhor. Aleluia. O tempo do agir de Deus no meio da igreja, o tempo da mudança que Deus vai fazer na sua vida e na minha casa. Porque eu tenho profetizado junto com minhas irmãs de oração, em que aquele que estava afastado da presença do Senhor voltará para a casa do Pai, para a casa da mãe e para a casa do nosso Deus também. Retornará, voltará a servir ao Deus Todo-Poderoso. Haverá um boom, como as pessoas falam, um bombardear de retorno à casa do Pai. Mas não é retorno por medo de morrer sem salvação, não. É retorno de quebrantamento, como Ezequias se vestiu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando o texto da Bíblia fala no Antigo Testamento, se colocar em saco, em cinza, o que ele está dizendo com isso? Era o momento em que ele estava se quebrantando diante de Deus, confessando o pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus e quebre a astúcia de Senaqueribe na tua vida. E o Senhor continua falando para ele. E ontem falava a minha pastora do versículo 30, que eu quero ler com você. Diz assim: porque o que escapou da casa de Judá. Lembra que ele tinha invadido algumas cidades fortes, maiores de Judá? E Deus vem falando: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar as suas raízes para baixo e dará frutos para cima. Queridos, aqueles que têm ficado diante de Deus e apresentados diante do Senhor, têm permanecido, tornará a fincar raízes. Você entende isso, fincar raízes?
A raiz, ela fica no subsolo, ela entra, e quanto mais profunda ela vai, muito mais difícil é de arrancar a planta. Ela finca raízes em Deus. Deus tem chamado a mim e você a buscarmos, a fincarmos raízes nele, a buscarmos a sua presença, aproveitar esse momento para buscar a face de Deus, para adorar o Senhor e lutar nele, porque a vitória vem dele, porque ele é o Deus que traz livramento. Me lembro que na outra live, na madrugada que a gente apresentou, foi na madrugada, não tenho certeza mais, que eu apresentei, que eu estava falando, há um louvor que diz: sossegai, seja o encapelar do mar. A palavra do Senhor para nós é sossegai. O Senhor acalma o vento. Jesus acalmou o vento. Jesus acalmou o mar. Ele é Senhor sobre todas as situações. A Bíblia diz que Ele é Criador dos céus e da terra. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio na sua situação. Queridos, como o Senhor falou para Ezequias: Ezequias, eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho visto a carta que você me apresentou. Eu vou dar o castigo, eu vou trazer o castigo a Senaqueribe. Não fui eu que levantei ele para destruir Judá. Mas eu trouxe ele para cá. Eu permiti que ele viesse até você, para ele cair. Para que o orgulho, a vaidade dele, a soberba dele caísse. Que diante do Senhor, toda soberba que se levantar contra a tua vida possa cair. Que Deus venha fazer cair. E da mesma maneira, da mesma forma em que o Senhor falou para Senaqueribe que pelo caminho que ele veio contra Judá, seria pelo caminho que ele ia fugir. E para ir finalizando já, o texto fala que Deus traria o livramento para Ezequias. Queridos, Ezequias não tinha um exército formado, um grande exército. Não tinha. De maneira que no versículo 35 do capítulo 19 fala assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios. 185 deles caíram. Levantando-se pela manhã cedo, todos eram corpos mortos. Queridos, Ezequias não lutou. Não puxou da espada em momento algum. Ele fez o que eu e você precisamos fazer. É permanecer, como disse aqui a Luciane. É permanecer no Senhor. É buscar a face do Senhor. É colocar diante dele em oração, em quebrantamento. Como Ezequias se quebrantou diante de Deus, confessando o pecado, apresentando ao Senhor as afrontas. Permita que Deus saiba da sua afronta e haja o livramento da parte dele. Porque Ezequias não precisou lutar. O pequeno exército de Ezequias também não precisou lutar, porque o Senhor levantou um anjo e trouxe livramento e o rei para a Síria. E sabe o que aconteceu com Senaqueribe? Ele fugiu, voltou de onde ele veio, conforme o Senhor falou. E depois os seus próprios filhos o mataram. E o seu outro filho substituiu no seu reinado. Queridos, há livramento do Senhor para mim e para você. Que indo para essa noite, Deus guarde a sua vida. Que você ponha isso no seu coração, como diz aqui, o Senhor falou: farei voltar por onde veio. E o Senhor falou, acalmou o coração de Ezequias, falando que ele ouviu o clamor. No versículo 20 ele diz assim: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu quero te convidar a orar, a colocar a sua causa no altar do Senhor. Talvez você não esteja sendo perseguido numa guerra, como Senaqueribe tentou invadir o reino de Judá. Sua situação muito provavelmente não seja essa. Mas qual é a sua? Qual é a sua situação? Qual é a sua guerra? Qual é? É uma situação financeira? É uma situação familiar? É uma enfermidade? No físico, psíquica, emocional? Qual tem sido? Eu quero orar com você nesse instante e colocar junto com você a sua causa diante de Deus.
Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Apocalipse fala que as nossas lágrimas, que é o nosso clamor, o nosso pranto, estão como que em taças, sendo apresentados diante de Deus. E o Senhor Jesus sempre nos conclama, o apóstolo Paulo traz para nós, orai sem cessar. O Senhor ainda fala, seja em tudo as vossas petições, ouvido o nosso clamor, colocadas diante de Deus. E eu quero junto com você colocar as suas causas. Eu sei as minhas, queridos, eu sei as minhas causas. A minha, da minha casa, da minha filha, do meu marido, dos meus parentes. Eu quero orar com você e colocar as suas causas diante do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? De repente você está ouvindo essa live, mas você está trabalhando. Se você puder, eu não vou me demorar mais. Não vou. Eu quero já estar encerrando, mas eu quero orar com você. Aproveite esse tempo. Podemos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Creia. Mas faça isso crendo. Porque a Bíblia diz, e o Senhor Jesus fala que todos que se achegarem a Ele, crendo, confiando nele, creia que vão receber. O Senhor Jesus diz isso na sua palavra. Eu quero fechar meus olhos também e orar com você. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja teu nome. Eu te adoro, eu te bendigo, eu te agradeço por cada vida que está junto conosco, junto com a minha família que está aqui na sala, orando comigo, falando com o Senhor. E eu quero apresentar, Senhor, as causas de cada um deles. Senhor, a de criança que está enferma, conforme foi colocado para nós. A família, Senhor, da Sandra Marins, que perdeu o seu ente querido. Traz o consolo, traz o conforto. Eu quero apresentar essa causa diante de teu altar. De quantos filhos que estão perdidos, pessoas com situação financeira tão apertada, está se apertando ainda mais devido à situação que estão vivendo. E eu quero declarar, Senhor, que essa situação de aperto, da mesma maneira que ela se achegou, como Senaqueribe chegou em Judá, ela vai voltar para o caminho de onde veio. Senhor, que nesta noite eu quero profetizar salvação, eu quero profetizar libertação, Senhor, de pessoas endemoniadas. Que Deus me traz isso ao coração nesse instante. De pessoas que estão clamando por outros, por ente querido que está vivendo esse tempo de endemoniamento. Senhor, que haja cancelar, que haja libertação física, mental, emocional. Pai, em nome de Jesus, que seja repreendido todo levante do inferno sobre a vida deste familiar que está orando agora. Meu Deus, esse querido, essa querida está orando agora por seu amado, pelo seu querido. Repreenda agora toda sorte de malignidade. Quebra grilhões mentais, emocionais, ó Pai, para a glória do teu nome. Porque a tua palavra diz que tu quebras cadeias, que há um arrebentar de cadeias. Senhor, a tua palavra diz que tu quebra porta de bronze, ferrolho de ferro. E venha, Senhor, endireitar os nossos caminhos. Venha endireitar os caminhos desses que estão afastados. Senhor, que haja provisão. Eu quero orar por provisão diante de Ti, Pai. Porque a Bíblia me ensina que Tu és o Deus da provisão. Senhor, traz milagre. Porque há pessoas que não têm mais de onde tirar, Pai. Devido às circunstâncias desse tempo, não tem mais de onde tirar. Mas eu quero clamar pelo Deus de provisão. Eu quero clamar a Ti, Senhor, pelo Deus que traz a provisão. Eu me lembro nesse instante, Senhor, daquela situação, que no momento eu não lembro o nome do irmão, acho que Jorge Miller, quando ele estava com aquelas crianças na creche, e ele não tinha no orfanato o que comer, e ele sentou as crianças à mesa. Jorge Miller sentou as crianças à mesa com um prato vazio, dizendo: Deus, muito obrigada pela refeição. E as crianças não entenderam porque eles estavam agradecendo um prato vazio, agradecendo a refeição. Naquele instante, bateram na porta dele com toda a provisão para o almoço, para a janta, para o almoço do dia seguinte. Deus de provisão, Deus de milagre. Eu quero clamar agora na sala da minha casa, mas porque eu estou aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor cada um, o Senhor está vendo cada pessoa. É do teu conhecimento, como era do teu conhecimento a afronta de Senaqueribe contra o rei Ezequias. Ah, Senhor, finca as raízes desse Judá que está aí, desse Judá que está orando comigo. Finca raízes, ó Deus. Faz, Senhor, brotar raízes ainda mais fincadas no solo.
e faz crescer para cima. Faz crescer para cima. Faz frutificar para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas famílias, eu abençoo esse querido, essa querida que está orando comigo. E quero convidar você, em nome de Jesus, que agradeça ao Senhor pelo esse tempo, pelo livramento, pela cura e pela provisão. Porque eu creio nesse momento, Jesus, em teu nome eu creio, porque a tua palavra me ensina que eu devo clamar e crer na minha oração. Eu creio que há provisão da tua parte. Em o nome de Jesus eu te agradeço, Pai, para a glória do teu nome. Amém? Amém. Se por acaso você viveu esse milagre, se você vai viver esse milagre e você possa falar conosco, a nossa live vai estar aqui terça, quinta, sábado. Sábado o pastor Ivan vai estar aqui trazendo uma palavra nesse horário, né? A nossa brincadeira nesse bate-horário vai ser o pastor Ivan. Mas nós temos tido terça pela manhã, 8 horas. 8 horas terça, porque amanhã com Deus com a pastora Eliane. Nós temos meio-dia com a pastora Lucileide. Nós temos 3 da tarde com a pastora Lucimar. 6 horas, ou vai estar o pastor Ivan, ou eu vou estar quando ele não puder, por causa da questão de trabalho. Caso o pastor não esteja, eu estarei fazendo a live, mas não vamos ficar assim, sem esse momento de oração. E se você puder, querido, nos dê um retorno. Para nós queremos saber da maravilha que Deus está fazendo. Porque eu, Kátia, tenho crido que Deus vai fazer. E eu quero testemunhar também do feito do Senhor. Eu quero testemunhar, eu quero testificar. E eu quero encerrar dizendo que a cura de Deus para a tua vida, a livramento de Deus para a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu, porém, não será atingido. Amém? Deus nos abençoe nesta noite. Que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores seja sobre a tua vida. Pastor Ivan vai encerrar dando uma bênção apostólica e ele quiser. Amém? Ô glória, recebeu tua bênção aí? Receba a tua bênção aí, em nome de Jesus. O Senhor é o guarda fiel do seu povo, o Senhor é o guarda fiel da sua igreja. Amém? Estenda as suas mãos, por favor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consoladoras promessas do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, conquistadores de vitórias, dependente de rótulo de igreja. Eu e você somos conquistadores de vitórias. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live. Até a próxima. E é o Salmo 23.